Você já se perguntou o que acontecerá no fim dos tempos? A Bíblia fala sobre um momento impressionante, o arrebatamento dos escolhidos. Antes de mergulhar nessa revelação divina, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder os próximos capítulos dessa jornada profética. Imagine um dia comum, pessoas andando nas ruas, famílias reunidas, crianças brincando. De repente, o mundo para. Em um piscar de olhos, milhões desaparecem. Esse é o cenário descrito por Paulo em Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O arrebatamento não é ficção, é uma promessa. Mas quem será levado? O que qualifica uma pessoa como escolhida? Será apenas uma questão de fé ou há algo mais profundo? Neste capítulo, abrimos as cortinas para o maior evento escatológico da humanidade. O arrebatamento será rápido? Será visível? Invisível? Será antes, durante ou depois da tribulação? As linhas teológicas divergem, mas há algo em comum: a certeza de que os eleitos serão retirados deste mundo por Deus no tempo exato. Jesus disse em Mateus 24, 40, 41: Então, dois estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Duas estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Esse será um divisor de águas, um momento de separação entre os que andaram com Deus e os que o rejeitaram. Você está preparado para esse momento? Escreva nos comentários: eu quero estar entre os escolhidos. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa conhecer essa verdade urgente. Você sabia que os escolhidos para o arrebatamento já foram separados por Deus antes mesmo da criação do mundo? Sim, não se trata de acaso. Trata-se de um chamado eterno. Em Efésios 1:4, o apóstolo Paulo nos diz: Porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Isso significa que muito antes de você nascer, Deus já tinha um plano para a sua vida. Os eleitos não são um grupo secreto, nem são os perfeitos. Eles são aqueles que responderam ao chamado de Deus, que entregaram sua vida a Cristo e caminham em santidade, mesmo em meio às lutas. Jesus também disse em Mateus 22:14, Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Essa frase é profunda, indica que Deus chama a muitos, mas os escolhidos respondem com fé e obediência. Os escolhidos são os que mantêm a lâmpada acesa, como as virgens prudentes da parábola em Mateus 25. Eles vivem com expectativa, com olhos atentos, esperando o retorno do noivo. Eles foram chamados por amor, separados por graça e vivem em fidelidade, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção oposta. Você sente que Deus te chamou para algo maior? Então escreva nos comentários: eu aceito o chamado de Deus. E envie este vídeo para alguém que precisa entender que ser escolhido é viver com propósito. Você já sentiu que algo está diferente no mundo? Guerras, pandemias, confusão, medo. Tudo isso é só acaso? Ou seriam sinais de algo muito maior se aproximando? Jesus foi claro em Mateus 24, quando os discípulos perguntaram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E então ele listou: falsos cristos e falsos profetas, enganando a muitos. Guerras e rumores de guerras. Fomes, terremotos, pestes. Ódio, traições e o amor se esfriando. E por fim, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então virá o fim. Os sinais não são dados para gerar medo, mas alerta. Eles mostram que estamos mais perto do que nunca. É como as dores de parto. Elas aumentam de intensidade e frequência antes do nascimento. Assim também será a volta de Cristo.
O mundo está gemendo. A criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E os escolhidos precisam estar atentos com as lâmpadas acesas. Os sinais estão por toda parte. Não é hora de dormir espiritualmente. É hora de vigiar, orar e se preparar. Você reconhece que os sinais estão se cumprindo? Então escreva nos comentários: eu estou atento aos sinais de Deus. E envie este vídeo para alguém que ainda está dormindo espiritualmente. A trombeta pode soar a qualquer momento. Uma trombeta vinda do céu como nunca antes foi ouvida. Esse será o chamado final, o momento decisivo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esse toque não será um som comum, será o som da eternidade, sinalizando que o tempo da graça chegou ao fim. Será audível, visível, espiritual, física. As Escrituras não revelam todos os detalhes, mas afirmam com clareza: ela marcará o instante do arrebatamento. Em 1 Tessalonicenses 4,16, lemos: porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa trombeta é o sinal que separa o tempo do homem e o tempo de Deus. Ela será como um relâmpago espiritual que alcança os vivos e desperta os mortos em Cristo. Os que dormem na fé ressuscitarão primeiro, e então os escolhidos serão arrebatados. A trombeta de Deus não será apenas um som, será um chamado eterno, um selo final, um portal de passagem. Se a trombeta tocasse hoje, você estaria pronto? Escreva nos comentários: Senhor, prepara meu coração para o chamado final. E envie este vídeo para alguém que ainda não compreendeu a urgência do tempo em que vivemos. Você está pronto e descobrir que milhares desapareceram. Famílias despedaçadas, igrejas vazias, pânico no mundo. Você corre para procurar, mas é tarde demais. Jesus nos advertiu em Lucas 17, 34, 35. Naquela noite estarão dois numa cama, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será levada e a outra deixada. Essa será a realidade de milhões que não deram ouvidos. Estavam tão ocupados com seus próprios caminhos que ignoraram o chamado da salvação. Aqueles que ficarem sentirão o peso da ausência dos salvos, o silêncio das igrejas, a culpa por não terem se preparado e a aflição de viver num mundo sem a presença do Espírito Santo como hoje. Eles buscarão respostas, mas encontrarão apenas lembranças, desespero e um futuro de grande tribulação. Mateus 25 fala das 5 virgens que ficaram do lado de fora. Elas bateram à porta dizendo: Senhor, abre-nos! Mas a resposta foi dura: em verdade vos digo que não vos conheço. Ficar será uma dor incomparável. Não haverá mais tempo para arrependimento fácil. Haverá lamento, choro e perseguição para os que tentarem se redimir. Você está pronto para não ficar? Escreva nos comentários: eu não quero ser deixado para trás. Compartilhe este vídeo com quem ainda está brincando com a eternidade. A porta ainda está aberta, mas por pouco tempo. E se eu te dissesse que os primeiros a subir no arrebatamento não estarão vivos? A Bíblia revela algo poderosa: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ouvirão o toque da trombeta e sairão das sepulturas em glória. Em 1 Tessalonicenses 4,16 está escrito: porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa promessa é uma das mais gloriosas da fé cristã. Todos os que partiram em Cristo, com sua esperança viva, serão chamados primeiro. Aqueles que foram mártires, missionários, pais e mães de oração,
Jovens, idosos, esquecidos. Todos que morreram crendo em Jesus não foram esquecidos. Imagine, tumbas se abrindo, sepulturas antigas explodindo em luz, ossos sendo revestidos de glória, uma multidão invisível se tornando visível. Eles serão ressuscitados em corpos incorruptíveis, sem dor, sem pecado, sem limitação. E só depois disso, os vivos que estão em Cristo serão arrebatados junto com eles. É uma ordem celestial perfeita. Primeiro os que dormem na fé, depois os que estiverem vivos em santidade. A morte não tem a última palavra. A glória de Deus ressuscitará os seus. E eles subirão primeiro, como sinal da vitória sobre a morte. Você tem alguém que morreu em Cristo? Escreva nos comentários. Eu verei de novo os que dormem no Senhor. E envie esse vídeo para alguém que precisa de esperança. A morte não é o fim, é só o começo para os que creem. E se, num instante, você desaparecesse, sem aviso, sem tempo de despedida? Você simplesmente é arrebatado para o céu em um abrir e fechar de olhos. Sim, isso vai acontecer com os vivos que estiverem prontos. A Bíblia revela isso com clareza em 1 Tessalonicenses 4,17. Depois, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Esse é o grande momento de união. Os mortos em Cristo ressuscitam, e os vivos em Cristo são transformados. Seremos arrebatados juntos numa gloriosa reunião nos ares. O corpo corruptível se reveste de incorruptibilidade. A dor, a fraqueza, a ansiedade, tudo desaparece. Agora somos eternos, glorificados, prontos para ver o Rei face a face. O mundo ainda estará tentando entender o caos, mas os escolhidos estarão nas nuvens com o Senhor. O som da trombeta ainda ecoará quando os vivos forem elevados. Será um momento inesquecível para os céus e irreversível para a terra. Os vivos que estiverem prontos não provarão a morte. Serão transformados e elevados para um encontro eterno. Será o maior reencontro da história entre os céus e a terra. Você está vivendo preparado para ser levado sem aviso? Escreva nos comentários: Senhor, transforma minha vida para o encontro nos ares. E envie esse vídeo para quem precisa despertar espiritualmente. A qualquer momento pode acontecer. O arrebatamento não é o fim da jornada. É o começo de algo ainda mais profundo. Depois do encontro nos ares, os escolhidos se apresentarão diante do tribunal de Cristo. Mas o que será julgado ali? Em 2 Coríntios 5,10 está escrito: Pois todos devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse tribunal não é para condenação. Os salvos já estão com Cristo, mas é para recompensa. É o momento em que o Senhor avaliará nossas obras, motivações e fidelidade. O quanto amamos, o quanto obedecemos, o quanto servimos mesmo quando ninguém viu. Cada gesto de fé, cada lágrima de intercessão, cada ato de generosidade serão revelados, e as coroas eternas serão entregues. A coroa da vida aos que perseveraram, a coroa da justiça aos que aguardaram sua vinda, a coroa da glória aos que guiaram outros com fidelidade. Não será um julgamento de culpa, mas de fruto. E haverá alegria ou lágrimas por tudo que poderíamos ter feito, mas não fizemos. O tribunal de Cristo revelará o que foi feito com o tempo que recebemos. Os salvos estarão seguros, mas as recompensas variam conforme a fidelidade. Este é o momento em que a eternidade reconhecerá a história de cada servo fiel. E se suas obras fossem apresentadas hoje diante de Cristo, você estaria entre os recompensados? Escreva nos comentários: Senhor, quero ser fiel até o fim. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que salvação é graça, mas recompensa é fidelidade. Após o tribunal de Cristo,
vem o momento mais esperado da eternidade, as bodas do Cordeiro. É o dia em que o noivo celestial Jesus Cristo recebe a sua noiva, a Igreja fiel. Não será um evento simbólico, será um banquete real, glorioso e eterno. Em Apocalipse 19, 7-9 lemos: Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se preparou. Bem-aventurados os convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Rosa, essa é a celebração celestial da aliança entre Cristo e a sua Igreja. Um banquete preparado antes da fundação do mundo, agora revelado diante de anjos, arcanjos e toda a criação. Louvor eterno, alegria sem limites, uma mesa posta pelo próprio Deus, uma comunhão gloriosa entre o noivo e a noiva, uma celebração onde o tempo não existe mais. Será o dia da honra, o dia em que os fiéis serão apresentados em glória, vestidos de linho finíssimo, puro e resplandecente. O céu inteiro celebrará. As bodas do Cordeiro são o ápice do plano de redenção. É o reencontro entre Cristo e sua Igreja. É o banquete da vitória, reservado para os que perseveraram até o fim. Você deseja estar nesse banquete eterno? Escreva nos comentários: eu quero estar nas bodas do Cordeiro. E envie esse vídeo para alguém que precisa se preparar, porque o convite já foi feito e o noivo está voltando. Eles foram arrebatados, participaram das bodas do Cordeiro, mas a missão ainda não terminou. Em breve, Cristo voltará à terra, não mais como servo, mas como rei, e os escolhidos voltarão com ele, em glória, para reinar. Apocalipse 19:14 declara: E seguiam-no os exércitos que há no céu, montados em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Belo. Essa é a segunda vinda visível de Cristo, agora para julgar as nações e estabelecer o reino milenar. Ele virá montado num cavalo branco, com os olhos como chamas de fogo, e os santos virão com ele, não mais como servos, mas como coherdeiros, reis e sacerdotes. Confiram o que acontecerá nesse retorno glorioso. O anticristo será derrotado, o mal será exposto e vencido. O reino de Cristo será instaurado por 1000 anos, e os escolhidos reinarão com ele na terra, governando com justiça. Esse é o destino dos fiéis: ser arrebatado, ser recompensado e depois reinar com o Rei dos Reis. Data hoje. O retorno de Cristo é triunfal, visível e glorioso. Os escolhidos voltam com ele como parte do seu exército. A história da humanidade culmina com o governo de justiça de Jesus na Terra. Você está se preparando só para escapar? Ou também para governar com Cristo? Escreva nos comentários: eu quero reinar com o Rei. E compartilhe essa série com alguém que precisa entender: o arrebatamento é só o começo da glória que vem por aí.